Olá pessoal, dando seguimento, esta é a aula 42, Normas Penais 15. Estamos falando sobre o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal para fazer referência a alguns princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Então falamos que o artigo 5º, inciso 39, ele permite fazer uma divisão. Então a gente estuda a lei, então está aqui a lei, por conta de que o artigo 5º, inciso 39 se refere à lei, aí a gente traça o princípio da legalidade penal, porque não há crime sem lei, então você tem que ter uma lei. Aí estamos estudando questões afetas a essa concepção de lei. Ou seja, se a Constituição Federal também pode trazer tipificação de crime. Essa lei, ela pode fazer referência à emenda constitucional ou uma própria regra disposta no texto constitucional pelo legislador constituinte originário, ou há necessidade de que essa lei seja aquela lei que representa a manifestação popular através do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, aquela tramitação legislativa da lei ordinária. A lei complementar também falamos, tratados internacionais falamos. Vamos ingressar agora no enfrentamento de medidas provisórias, mas antes eu preciso trabalhar com vocês um acréscimo. Eu falei sobre a Constituição Federal e me referi a mandados constitucionais de criminalização. Nós vimos que a Constituição Federal ela não vai trazer a definição do crime, a tipificação do crime. Há um comando voltado ao legislador para que ele sim edite essa norma. Aqui no inciso 39, nós temos realmente a lei em sentido estrito, por isso que a gente vai falar em princípio da reserva legal, da estrita legalidade, tem que ser a lei, em razão da necessidade de manifestação popular. Lembra de tudo que nós conversamos nas aulas introdutórias: sociedade, território, povo, governo, as pessoas que precisam viver em conjunto, manter relações intersubjetivas. O homem é um ser gregário, então quando a sociedade se estabelece de acordo com a concepção de contrato social que vimos, há uma necessidade dessas próprias pessoas fazerem as restrições nessa sociedade que elas mesmas estabelecem. Então, o constituinte originário não vai fazer isso, precisa de uma lei. Dessa mesma maneira que você entende por que uma lei complementar ela também pode trazer a tipificação de crime, porém, se depois uma lei ordinária vier a revogar esse crime editado, trazido a lume por conta de lei complementar, vai valer uma lei ordinária que possui um quórum mais baixo do que o da lei complementar, poderá sim revogar esse crime trazido por lei complementar. A lei complementar é uma lei também que traz a manifestação popular, só que tem um quórum mais acentuado. Só que o inciso 39 vai falar apenas em lei. Então, se você não permitir que uma lei ordinária posterior ela venha revogar um crime editado anteriormente através de lei complementar, você quebra também essa soberania popular. Um momento histórico, vem uma lei complementar, traz a tipificação de um crime. A sociedade, na história que venha se desenvolver posteriormente, entende que aquilo não deve mais existir. Aí não poderá revogar por lei ordinária e se não conseguir um quórum de lei complementar. Isso também vai violar a soberania popular. Então eu quero complementar com vocês o seguinte: eu falei em mandados constitucionais de criminalização, mas nós temos aqui esse inciso 42 do artigo 5º que traz o seguinte texto: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão
nos termos da lei. Então precisa de lei. Isso aqui é um mandado constitucional de criminalização. Mas como é uma referência à pena, sujeita à pena de reclusão, nós vamos chamar também essas hipóteses de mandado constitucional de penalização. Então, eu não falei isso com vocês na aula que tratamos desse assunto, só que pode ser cobrado em prova essa expressão, mandado constitucional de penalização. Então, o legislador ordinário, ele tem contra si uma ordem constitucional para penalizar o racismo com reclusão. Aí a gente entra aqui numa outra questão que eu preciso complementar também. Quando você trabalha com esses mandados constitucionais de criminalização e penalização, você precisa pensar neste conceito aqui da vedação da proteção deficiente. Você vai estudar a vedação da proteção deficiente com mais detalhes na aula sobre o princípio da proporcionalidade. Quando você tem a proporcionalidade, você tem também que observar duas situações que decorrem da proporcionalidade, que é a proibição do excesso e também a vedação da proteção deficiente. O que é uma coisa proporcional na linguagem comum? É o que guarda correspondência com uma outra situação. Você vê muito isso nos negócios jurídicos privados. Quando você quer fechar um negócio com alguém, você quer manter uma proporcionalidade naquilo que você oferece e naquilo que você recebe. Se a situação ficar aquém do esperado, porque você recebeu algo de menos, você vai falar que está deficiente ali para você aquela situação. E aquela pessoa, em contrapartida, está recebendo em excesso, não está guardando proporcionalidade. Então, a proporcionalidade guarda essas duas nuances: excesso de um lado e deficiência de outro. Como a Constituição Federal ela impõe ao legislador ordinário que criminalize algumas condutas e penalize algumas condutas com reclusão, por exemplo, se o legislador ordinário, por conseguinte, ele assim não faz, ele faz para menos, você vai ter a proteção deficiente. Então você tem que entender esse raciocínio. E quando nós falamos em mandados constitucionais de criminalização e penalização, você tem que pensar que o legislador ordinário ele não é livre para trabalhar o rol de bens jurídicos que você viu lá no Código Penal. O legislador ordinário ele tem um limite, que é a Constituição Federal. Quando você estuda constitucionalismo no curso de Direito Constitucional, a primeira coisa que você aprende é que o movimento constitucionalista ele decorre de uma evolução na busca de limitação do poder. É dado como exemplo a Magna Carta Libertatum de 1215, lá do rei João Sem Terra. Os barões queriam limitar o poder do rei, ele gostava de guerra, tributava quem tinha dinheiro, então foi imposto um limite na Carta Magna Libertatum de 1215. Então, a ideia de constitucionalismo reside nessa origem de limitação do poder. Só que você, continuando a estudar a história do direito constitucional, você vai ver que depois esse poder saiu da mão do executivo, entre aspas, representado pelos reis absolutistas, e passou para a mão do legislador. Então há uma necessidade também de limitar agora o poder do legislador, e aí as constituições vêm fazer isso. Limitação do poder do legislador, porque quando os reis saíram do jogo, quem que entrou? Entrou o povo, e o povo governa através de leis. E como é que se limita também esses excessos e arbitrariedades? Tem que observar a Constituição Federal. E hoje nós falamos agora na ascensão do judiciário, sobre ativismo judicial. Então hoje já se trabalha também
com formas de limitação do poder do judiciário, o governo exercido através da manifestação de três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E a história está aí para te mostrar que todos os poderes podem cometer excessos. E a ideia de democracia e soberania popular permite que trabalhemos essas ideias de limitação de arbitrariedade manifestadas por qualquer um desses poderes. Então, nesse caso aqui, você tem uma limitação ao legislador ordinário, que é a vedação da proteção deficiente. Se o legislador ordinário não criminalizar o racismo ou o TTT, tráfico, tortura, terrorismo, ação de grupos armados, os crimes hediondos, haverá esse fenômeno da proteção deficiente. Se não penalizar o racismo com reclusão, proteção deficiente, que é um aspecto da proporcionalidade. Aí você tem aqui exemplos desses comandos constitucionais. Tem a proteção do meio ambiente, a criminalização da retenção dolosa do salário do empregado, crimes de abuso sexual contra crianças, aqui no 227 para o quarto. E aqui no 710 você tem esse fenômeno da proteção deficiente, porque nós não temos uma lei criminalizando a retenção dolosa do salário do empregado. Então, nas ações trabalhistas em que se discute isso, você não tem um tipo para essa situação. Aí a situação que ocorre termina apenas na indenização civil. E quando isso ocorre, você tem como ferramenta para tutela desse problema a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então vai fazendo a ligação, o raciocínio, que você ficará preparado para qualquer questão de prova e para também uma questão subjetiva, uma prova oral. Mandado constitucional de criminalização, penalização, aqui é o crime, aqui é a pena. É uma limitação ao legislador ordinário. Se ele não fizer, estaremos diante da proteção deficiente, remédio cabível para tutela desse problema, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Você tem esses exemplos aqui na Constituição Federal, e a retenção dolosa do salário do trabalhador não veio a ser trabalhada pelo legislador ordinário. Então você tem aqui uma hipótese de proteção deficiente, cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora tem um OBS aqui, mandados implícitos de criminalização. Vida, honra, saúde. Eu disse que a lista de bens jurídicos mais importantes para a existência da sociedade estão nos 11 títulos lá do Código Penal. Mas você percebe que há necessidade de limitação do poder legislativo, assim como aconteceu lá com o rei João Sem Terra, lá com o executivo lá no início, e que acontece até hoje. Hoje nós trabalhamos a limitação dos três poderes. Nessa linha de raciocínio, você tem que conhecer também essa expressão, mandados implícitos de criminalização. A Constituição Federal não traz lá em diversos dispositivos esses bens jurídicos como de importância para a sociedade, vida, honra, saúde. Então há um mandado implícito de criminalização. Por quê? Esses bens jurídicos eles são demasiadamente importantes para a sociedade, porque isso se infere da Constituição Federal. Então, se uma pessoa mata alguém e o legislador ordinário não considera isso crime, você também pode trabalhar essa questão da vedação da proteção deficiente. A vida não é tão importante assim? A intervenção mínima do direito penal pode ser utilizada como argumento, nesse caso, para a não atuação do legislador ordinário? Então você percebe essa questão da limitação do legislativo também na edição
de leis tipificando crimes em razão de um olhar para os bens jurídicos importantes. O que eu quero que vocês percebam que os bens jurídicos mais importantes não são aqueles do político, mas são aqueles inferidos a partir da leitura da Constituição Federal. E você precisa ter esse conhecimento, pelo menos básico, de constitucionalismo que você aprende nas aulas de direito constitucional. Vamos trabalhar agora as medidas provisórias. Depois que encerrarmos esse enfrentamento aqui das medidas provisórias, vamos passar para os estudos das fontes, costumes, analogia, porque se é necessário lei para trabalhar crime e pena, você tem que também conhecer as questões afetas aos costumes no direito penal, a analogia no direito penal, tudo isso que você extrai apenas do inciso 39. Não há crime sem lei. Então você tem um monte de questão de concurso trabalhando situações referenciadas aqui, que eu coloquei nesse rol e estou trabalhando com vocês. Quando terminarmos aqui essa parte da lei, após o estudo das fontes, nós vamos trabalhar essa outra parte do inciso 39, quando fala da lex prévia, porque está dizendo aqui que não há crime sem lei anterior. Então aqui você retira também o princípio da anterioridade. Nem pena sem prévia, combinação legal, princípio da anterioridade. Ninguém descobre a pólvora. Esses princípios não foram pensados fora da Constituição Federal. Em um momento histórico foram. Você vai atribuir essa expressão, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, a Feuerbach, que é um pensador, um penalista, é chamado de pai do direito penal, de muitos séculos atrás. Mas hoje, nós estudamos o direito penal, ainda mais você que estuda para o concurso, olhando a Constituição Federal. Então, se você não sabe disso, que o Feuerbach, que pensou isso, se você não conhece esse pensador e essa origem, isso não vai te prejudicar em passar no concurso, porque você está estudando direito penal positivo. Você olha para a sua Constituição Federal e estuda isso aprendendo aqui do 39. Então nós temos o princípio da anterioridade. E essa parte do defina, você trabalha o princípio da taxatividade, que nós vamos ver depois, que defina taxatividade. Aí vamos falar das normas penais em branco. Teve uma questão para a prova oral, salvo engano, para o Ministério Público estadual, foi algum estado, eu não lembro agora qual foi o estado. Simplesmente a examinadora perguntou: discorra sobre as normas penais em branco. Então você tinha que falar sobre tudo. Puxar o 39, falar da taxatividade, falar da diferença de normas abertas e as vagas, e seguir falando sobre toda a classificação nas normas penais em branco e dando exemplos. Pois bem, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula, então, a gente vai trabalhar as medidas provisórias, tá ok? Até lá, um abraço.